Muito bem, hoje nós temos como palestrante, todos vocês conhecem, é uma trabalhadora assídua no nosso lar, e ela vai nos trazer o capítulo número 1, Eu não vim destruir a lei. Sandra, tenha bondade. Muito boa noite a todos. Então, continuemos sintonizados com o nosso Pai Maior, respirando sempre profundamente, puxando o ar para nos acalmar e pedindo a Deus, nosso Pai, que traga suas bênçãos sobre nós, trazendo a cada um que aqui está aquilo que veio em busca, a cura do corpo físico, da alma, trazendo aquele alento que cada um de nós necessita, trazendo a inspiração aos nossos corações, trazendo a paz, a alegria que cada um de nós necessita. Pedimos também as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, as bênçãos da nossa Mãe Maria, mentora dessa casa abençoada, e de nossos protetores pessoais, que eles possam sempre nos assistir. E assim, iniciamos a nossa fala de hoje. Que é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou achando que está tão baixo. Não está baixo? No Evangelho segundo o Espiritismo, acho que a maioria que aqui está conhece. Os novos que estão vindo, a gente vai apresentar o Evangelho daqui uns minutos. Então, não penseis que vim destruir. Quem diz essa frase é Jesus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes o cumprimento. E eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto. E isso está na Bíblia, em Mateus 5, capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Depois vocês podem chegar em casa e conferir. O que quer dizer, o que Jesus quis dizer com o céu e a terra não passarão? Quer dizer, existirão sempre até que o bem e a lei de amor sejam cumpridos. Daí eu pergunto, será que nós estamos cumprindo a lei de amor? Porque quando Jesus disse, eu não vim destruir a lei, ele estava se referindo à lei de amor. E o que será que ele quis dizer quando disse, tudo que está na lei? Que lei será que era essa? A lei de amor. Na ordem cronológica da revelação, qual seria a primeira revelação? A primeira revelação que nós tivemos foi a revelação de Moisés. E o que Moisés nos revelou? Ele nos trouxe de maior os 10 mandamentos. E por que será que veio esses 10 mandamentos para nós? Ele subiu lá no Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos para regrar e frear o povo da época. E vocês acham que nós poderíamos viver sem leis e sem regras? A nossa sociedade? Será que poderíamos? Não, né? Porque somos como crianças. Porque se não tivermos um regramento, um direcionamento, não poderíamos viver. Viveríamos, como crianças.
E qual seria a nossa segunda revelação? Quem nos trouxe a segunda revelação? Jesus. E qual seria essa revelação que Jesus nos trouxe? Jesus nos trouxe a lei de amor, caridade e perdão. Mas por que será que Jesus trouxe a lei do amor, caridade e perdão? Ele nos trouxe para nos transformar, para que agíssemos praticando essa lei. Mas por que ele trouxe essa lei de amor para nós? Se Moisés já tinha recebido os 10 mandamentos. Alguém lembra aqui dos 10 mandamentos? Todos? Que bom. Eu, quando fui pesquisar, fiquei pensando assim, eu queria lembrar de cabeça, né? Nossa, não lembrava. Acho que eu lembrei de 7 e ainda não era inteiro. Fiquei pensando, nossa, né? Como a gente falha, né? Daí você, né? Chamei lá um sobrinho que está fazendo catequese e comecei a sabatinar ele, madrinha, né? Pense aquele povo, vou chamar eles de ogro naquela época, há 3.000 anos atrás. Como que eles eram, né? Não é eles, nós éramos, porque nós estávamos lá, estagiando lá, há 3.000 anos. Se nós, né, esses mandamentos. E depois veio a terceira revelação. O que é essa terceira revelação? Quem nos trouxe essa terceira revelação? Alguém arrisca? Isso mesmo. Codificada através de Kardec. A codificação do Espiritismo, que é para nos esclarecer. E o que a lei de Moisés, através dos 10 mandamentos, nos trouxe? Ela foi recebida, então, no Monte Sinai, transmitida por Deus. Que é, não terás outros deuses, né, primeiro, deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagens talhadas, né, nem figuras nenhuma de tudo que está no céu e na terra, nem de tudo que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderás cultos soberanos. Porque a gente sabe que há 3.000 anos eles tem ainda comunidades humanas na Terra que ainda adoram o Sol, adoram a Lua, adoram vários tipos de deuses que não o nosso Deus maior, único Deus, né? Nós sabemos que ainda existe. Segundo, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. O terceiro mandamento, lembra-te de santificar o dia de sábado. O quarto, honra o teu pai e a tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Daí eu pergunto, será que estamos honrando o nosso pai e a nossa mãe? Enquanto estamos na casa do pai e da mãe, até estamos, né? Depois que a gente casa, sai de casa, será que a gente está? Né? É uma pergunta que devemos nos fazer, né? O quinto mandamento, não matarás. Aqui, eu posso dizer seguramente que nós que estamos aqui não estamos matando seres humanos, mas uma pequena maioria dos seres humanos ainda continuam matando, não estão cumprindo os 10 mandamentos. Mas nós que estamos aqui podemos dizer seguramente que não estamos matando? Nós não matamos inseto, matamos para nos alimentar ainda. Eu como carne, acho que a maioria de nós que está aqui come carne, né? Nós estamos matando. Então a gente não está cumprindo os 10 mandamentos. O sexto mandamento, não cometerás adultério.
esse mandamento também é um mandamento que a gente fica assim pensando, né? Não estou traindo, né? Não estou saindo com ninguém, não, né? Não tenho um caso fora do casamento, né? Nem o homem, nem a mulher, não está traindo. Mas em pensamento, não estamos traindo? Não estamos traindo nossas convicções? Não estamos traindo quando nós passamos a perna num colega de trabalho? Isso é traição também. Então eu deixo aqui sim, para a gente refletir. E não é só para vocês, isso é para mim também, é para todos nós. Não roubarás. A gente não está por aí assaltando, roubando, né? A gente não está fazendo grandes furtos, né? Grandes roubos. Mas será que nós não estamos roubando a paz de alguém? A alegria? A liberdade de alguém? Pensemos nisso. Não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. Isso também é uma coisa para a gente pensar. Quantas vezes a gente vê alguém fazendo uma coisa errada e se a polícia bater na tua porta, a gente, para não se comprometer, a gente diz assim, eu não vi. A gente faz ou não faz isso? Faz, né? Eu já fiz isso. De medo. A gente faz isso. 9º mandamento. Não desejarás a mulher do teu próximo. O homem da tua próxima. E aqui não é só o desejo da mulher e do homem da próxima. Daí já vem o 10º mandamento. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem os animais, nem qualquer coisa que não lhe pertença. O que a lei de Deus acrescentou? A base mínima nas relações entre as pessoas. Limites claros para a ação entre os seres humanos. A base mínima para a nossa relação com Deus único. E a lei de Jesus? Que ela aproximou-se dele, um dos escribas, né? Lá na época que Jesus andava sobre a terra, deixando suas pegadas cintilantes, tinha ouvido falar e, sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro mandamento? E Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está também na Bíblia tanto evangélica como católica. Mateus, capítulo 22, dos versículos 37 ao 39. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 5. E a lei de Jesus? Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista? Apenas como autoridade da sua palavra? A sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e da sua missão divina. O que Jesus veio nos ensinar? Que verdadeiramente a vida não está na terra, mas sim no reino dos céus. Ensinar-nos o caminho que nos conduz até lá e a reconciliar-nos com Deus. Porque quando nos desviamos ali desses 10 mandamentos, que não é pouca coisa que a gente faz, né? Agora, quando eu disse que quando a polícia bateu na minha porta perguntando de
uma coisa que eu vi na vizinhança, se eu tinha visto que eu disse que não, né? Então, eu estou me desviando da lei. Então, Jesus vem para a gente se reconciliar. E a gente começa a sentir culpa. Então, ele vem nos prevenir sobre a marcha das coisas que hão de vir para o cumprimento dos destinos dos humanos. Entretanto, Jesus não podia dizer tudo em relação a muitos pontos, conforme ele mesmo disse. Limitou-se a lançar os germes das verdades que não podiam ainda ser compreendidas. Ao falar de tudo, o fez em termos às vezes mais e às vezes menos, ou seja, ele falou para nós por parábolas, que tem algumas que hoje eu leio alguma coisa no Evangelho e entendo de um jeito, amanhã ou passado um ano eu leio, eu compreendo de outra forma. É ou não é assim quando vocês leem a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo? Ou quando vocês ouvem uma palestra aqui, vocês compreendem de uma forma hoje, amanhã vocês compreendem de outra, né? Não só vocês, eu também, né? Não me excluo dessa fala aqui, né? Porque eu sou tão igual a cada um que está aqui. Me desculpe que eu estou com uma secura na boca, eu estou com crise de sinusite, estou tomando um remédio que me deixa a boca ressecada. Ao falar de tudo, né, quando Jesus falou de tudo, ele fez por termos, às vezes, então que a gente não compreende. Então imagine quando Jesus falava, na época, para as pessoas, quando ele andou aqui na Terra, há mais de 2000 anos. E essas ideias não poderiam vir antes que o espírito humano adquirisse um certo grau de maturidade. A ciência também deveria contribuir decididamente para que essas ideias viessem à luz e se desenvolvessem. Naquela época, a ciência não era tão desenvolvida assim. Ela estava iniciando, né? Tínhamos algumas, na época lá, antes de Jesus, na época que Jesus andou na Terra, né? Como nós tivemos Cleópatra, não sei se alguém já estudou a vida dela, ela era uma grande cientista, pesquisadora, né? Mas foi pouco difundido. Essas ideias, então, viessem à tona. E Jesus acrescentou ainda, a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. O caminho que conduz até a pátria espiritual, qual é? Qual será que é o caminho que nos conduz à pátria espiritual? Alguém arrisca? O caminho que nos conduz à pátria espiritual é o amor, a caridade e o perdão. Desses três, qual é o mais difícil para nós? O amor? Perdão, né? Sem sombra de dúvidas. Né? Eu acho que para todos, né, 100% de nós, o mais difícil é o perdão. Porque para amar, nós temos que ter o coração limpo. Né? Sem mágoa, sem ressentimento, sem nada. Porque o amor é um sentimento limpo. Ou eu estou enganada? Não, né? A gente precisa estar com o coração limpo para amar verdadeiramente. A caridade a gente aprende forçando. A vida nos ensina a ser caridosos. Agora tivemos essa grande catástrofe no Rio Grande do Sul. Quem de nós não se comoveu? Até aquele que nunca tinha dado um copo d'água para alguém, aposto que resolveu doar, nem que fosse uma lata de azeite. Nem existe mais lata, não. Um frasquinho de azeite, né? Eu sou do tempo da lata de azeite. Azeite liso ainda. Então, Deus nos molda
né? E tem gente que amaldiçoou essa catástrofe, né? Falou mal, que Deus, né? Deus não é bom que isso aconteceu. Mas vejam o lado bom, nos ensinando a sermos caridosos, bondosos, auxiliar. Quantas equipes saíram daqui de Santa Catarina ajudar no Rio Grande do Sul? Ainda temos equipes lá. Bombeiros, enfermeiros, médicos, voluntários que nem, né, não tinham profissão nenhuma de auxílio humano, foram para lá auxiliar. Por amor. E como se reconciliar com Deus? Como que vocês acham que nós podemos nos reconciliar com Deus? Com o amor, que Deus é amor. Como que vocês pensam que nós podemos nos reconciliar com Deus? Alguém arrisca me dizer? Como? Pode ser? Alguém arrisca? Menos o Jorge. Oi? Coração? Também. Pedindo perdão? Também. É o primeiro passo. Mas é através da reforma íntima. Que o pedir perdão é o primeiro passo para a gente começar a nossa reforma íntima. Se reconstruir. Se reformar. A gente não reforma as roupas da gente, às vezes, né? Nessa crise que está, né? Então, a gente tem que reformar o nosso coração, os nossos pensamentos, o nosso modo de viver. E Kardec, então, nos trouxe a codificação do Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, que as provas do Espiritismo batem com as provas da ciência, né? O Espiritismo anda de mãos dadas com a ciência, né? Quando o Espiritismo fala alguma coisa que a ciência não comprove, então a gente fica em dúvida. A existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por esta razão, encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos espíritos que são as vozes do céu. E aonde que vocês encontram isso que está escrito aqui, as vozes do céu? Está na introdução do Evangelho. Cheguem em casa quem tem o Evangelho, quem não tem o Evangelho, vá ali na nossa biblioteca, na nossa livraria e adquira, porque é baratinho. Deve custar entre 15 e 25 reais. É maravilhoso essa página e é bem pequenininha. Eu poderia ler aqui, mas eu estou vendo que a hora está avançada. Em todos os pontos da Terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médiuns. Se der tempo, eu leio no final. Daí vem a codificação espírita por Kardec, que eu vou apresentar para vocês agora. Vem o Livro dos Espíritos, escrito em 1857. Daí vem, que todo mundo pensa que foi o Evangelho, o primeiro livro, né, codificado, mas não foi. O segundo livro foi o Livro dos Médiuns, que veio para nós em 1861. O terceiro livro é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. O pessoal de casa não está vendo, né? Vou mostrar aqui.
O quarto livro, em 1865, O Céu e o Inferno. Depois veio a Gênese, em 1868. Depois, o último, em 1890, as obras póstumas. Tá certa a sequência, né? Agora eu pergunto para os trabalhadores da casa, todos já leram essas obras? Todos? Aposto que não, né? Isso aqui é livro de cabeceira de trabalhador espírita. Todos têm que ler, todos. E quem está chegando na casa, eu recomendo que leiam. É maravilhoso. Mas para quem está chegando na casa a primeira vez, a gente vai fazer a recomendação mais adiante. A codificação espírita de Kardec, vou fazer uma breve apresentação que cada livro traz. O Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dados pelos espíritos superiores, com o auxílio de diversos médiuns, recebido e coordenado por Allan Kardec, com 1019 perguntas e respostas lá em 1857. O Livro dos Médiuns, o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações e os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituído o segmento de O Livro dos Espíritos. Então, todo médium, trabalhador dessa casa, tem que ler do começo ao fim o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, para saber o que acontece com ele, sempre. E qualquer dúvida, qualquer coisa de estranha com ele, ele tem que correr nesses dois livros. Essa é a consulta básica nossa, diária. No Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas aplicações da vida. Esse é o nosso livro de cabeceira que a gente lê. Abre ele se você está passando mal, abre ele quando você está bem, abre ele quando alguém te faz um questionamento, abre ele quando você vai fazer um atendimento fraterno, abre ele quando você quer dar uma boa palavra para alguém. Esse é o nosso consolo de vida. O céu e o inferno. Alguém pensa assim, nossa, o que é isso, né? Assustador. O céu e o inferno é o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, que somos nós mesmos, né? Sobre as penas, seguido de numerosos exemplos. Aqui tem os exemplos do que acontece, do que quando eu faço alguma coisinha errada, quando eu faço uma coisinha boa, das situações real da alma durante e depois da morte. Alma quando eu estou no corpo, espírito depois que eu morro, que eu vou para o céu, ou para algum outro lugarzinho que não é o céu. A Gênese, a doutrina espírita e o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos é a ciência, é a chamada a construir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Aqui tem as leis para entender o porquê que deu essa catástrofe no Rio Grande do Sul, o porquê ocorrem os ventos. Aqui tem todas as leis. Não precisa a gente ficar preocupado, por que aconteceu isso?
Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis. Por que o sol não sai do lugar? Por que a terra não sai rodopiando por aí? E não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. E as obras póstumas, que foi o último livro? Esta obra complementa as obras básicas, as obras anteriores. Então foram quase 70 anos que foram chegando essas obras para nós, aqui deixadas por amor. Continuando, por onde começar então a sugestão desses livros? Para quem está chegando na casa pela primeira vez, o livro dos Espíritos, né? Para quem quer conhecer. Depois vem o livro dos Médiuns, né, que eu já falei. Depois o Céu e o Inferno. Depois a Gênese. Depois as obras póstumas. Mas o primeiro de todos, o Evangelho, né? Esse aqui, então, todo mundo que não tem, que queira adquirir, né? A gente não está forçando a barra. O Jorge nem sabia disso, que eu ia falar isso. Comprar um Evangelho para a gente ter em casa. E depois o livro dos Espíritos. E quem puder já compra a coleção inteira e leva para casa. Porque é maravilhoso ler isso daqui, gente. Vocês não fazem ideia como é fantástico ler esses livros. Não adianta aquele ler Paulo de Tarso, ler André Luiz, ler não sei o que. É ótimo, mas primeiro tem que ler esse aqui. Para poder entender o que eles estão falando nos outros livros. É ou não é? Efeitos do Espiritismo. Devolver o sentimento religioso, aumentando a serenidade frente à morte, esclarecendo as perguntas básicas, a resignação frente às dificuldades da vida, a certeza no futuro, cuja felicidade depende apenas de quem? De nós mesmos. Não adianta a gente querer que o marido, a mulher, os filhos, o pai e a mãe da gente faça pela gente. Não tem, na hora da morte, dizer que alguém vai pegar na mão da gente e vai levar a gente para o céu ou para o inferno ou para algum lugar. Não tem. É igual quando a gente nasce. Né? Quando é de parto normal, tem alguém empurrando lá? Não, né? Vai nascer, vai aprender a respirar sozinho, né? O médico dá um tapinha lá, ou a parteira, né? Que hoje em dia quase nem tem mais, é as doula, né? Tem alguma enfermeira aí? As doula, né? Que dão um tapinha lá para respirar. Mas segue quem? A gente respira sozinho. E quando fica doente por aparelho, mas a função de... é nossa. Ninguém pode fazer isso por nós. Se a gente não fizer isso, a gente morre, desencarna. Estimular no homem o perdão e a tolerância com os defeitos alheios. Eliminar o egoísmo que nós carregamos. Porque se a gente procurar bem nas entranhas da nossa alma, do nosso coração, todos nós somos egoístas. Comparação das revelações. Então, Moisés trouxe os 10 mandamentos. Jesus trouxe a lei de amor, caridade e perdão. Kardec, a codificação do Espiritismo. Moisés, basta o homem ficar sentado para ir para o céu. Basta não fazer nada. Será que era assim? Não, né? As pessoas compreenderam isso na época. Que era só não matar, não roubar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas como a gente trouxe aqui, não era só não matar o homem. É tanta coisa, né? A gente vê uma formiga, eu, por exemplo, se vê uma barata, meu pezinho já, ó, para matar. Eu acho que a maioria de nós mulheres faz isso, né? Acho que até os homens, né? Porque é um bicho horripilante. Eu não sou uma Chiquinha Xavier, que conversava com as formigas para elas saírem de dentro da casa dele. Né? Então, a gente tem essa mania. Esse não matar é para todos os seres vivos da Terra. Então, a gente ainda está longe nessa evolução espiritual nossa. E Jesus, é preciso agir. Jesus condena o quê? A omissão, que é a transformação das atitudes humanas. Mas aqui a gente já fica mais alegrinho, né? Porque a gente está se transformando, a gente já está a passos, né? Alguns passos na frente, nós já estamos melhores do que nós já fomos.
A gente já não é mais aqueles homens e mulheres da caverna. A gente já não está mais acendendo fogo lá, rolando uma madeirinha, né? A gente já está bem melhor. E Kardec, na codificação dele, o que ele nos trouxe? Que a gente falou agora há pouquinho. O Espiritismo, mas que nós temos que fazer o quê para evoluir? A nossa reforma íntima, isso mesmo, que nos leva à evolução e à compreensão do amor e da necessidade do bem. Né? Se a gente não gosta muito de fazer o bem, a gente tem que se forçar a fazer. Né? Que é se forçando que vai se tornar um ato espontâneo. No Livro dos Espíritos, ele nos ensina que qualquer moral nova, qualquer coisa superior ao que disse o Cristo, se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Jesus veio então o quê? Nos mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Porque quando Moisés trouxe os mandamentos, tinha que ser por imposição. Era como um ditador, porque o povo era muito revoltado. Desculpa. Mas nós não precisamos ir tão atrás. Se a gente lembrar como que os nossos bisavós educavam os filhos, não era no chicotinho? Né? Alguns pais nossos, né? Nós os mais velhos, o que nós apanhávamos? Apanhava ou não apanhava? Apanhava, né? Então, como que era? Era força. Exatamente. Então, a gente está evoluindo, as coisas estão se encaminhando pelo amor. Só que tem horas que às vezes a gente precisa, né, ser mais duro. Porque se você deixar uma criança correndo solto, a gente vai perder o filho da gente e a gente vai responder por isso. Porque quando a gente chegar lá do outro lado, vai se abrir uma tela na nossa frente, igual essa aqui que eu estou aqui, e ninguém vai falar nada para a gente. A gente vai ficar, nossa consciência vai ver ali tudo que a gente fez, que a gente negligenciou e podia ter feito de bem, ter feito de certo, e a gente mesmo se condena. E isso não nos deixa evoluir. No Livro dos Espíritos, a conclusão do item 8, as comunicações com os seres além túmulo deram em resultado fazer-nos compreender a vida futura, fazendo-nos vê-la, iniciando-nos no conhecimento das penas e gozos que nos estão reservados de acordo com os nossos méritos e, desse modo, encaminhar para o espiritualismo os que no homem somente viam a matéria, a máquina organizada. Então, hoje nós somos seres mais espiritualizados, ou não somos? Todos nós pensamos em Deus, de uma forma ou de outra, em todas as pessoas, mesmo aqueles que dizem que não têm religião, que não acreditam em Deus, eles têm uma forma espiritualizada de ver a vida. Razão, portanto, tivemos para dizer que o Espiritismo, com os fatos, matou o materialismo. Fosse este o único resultado por ele produzido, e já muita gratidão lhe deveria a ordem social. Ele, porém, faz mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, consequentemente, a necessidade do bem. Muito maior do que se pensa e cresce todos os dias o número daqueles que ele há melhorado os sentimentos, neutralizando as más tendências e desviando do mal. E para esses deixou no futuro de ser coisa imprecisa, simples esperança
por de haver tornado uma verdade que se compreende e explica, quando se veem e ouvem os que partiram, lamentar-se ou felicitar-se. Isso quer dizer o quê? Que quando vem um espírito que já desencarnou se comunicar dizendo, né, nas manifestações mediúnicas, que está sofrendo, né, que não compreende, né, então a gente sabe que tipo de vida que levou. Ou aqueles que vêm dizer que quando partiu viu uma luz, que está num lugar bom, que está melhor, quando vem deixar uma notícia para os seus familiares. Quem disso é testemunha, entra em reflexão e sente a necessidade de si mesmo se conhecer, de julgar e se emendar, ou seja, de se tocar, de fazer a sua mudança pessoal. E no livro Consolador, né, eu não tenho ele fisicamente, senão eu poderia trazer, mas acho que aqui na nossa livraria tem, se alguém quiser adquirir, eu tenho em PDF. Os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, a base de toda a justiça até hoje no mundo, foram alterados pelas seitas religiosas. As seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação de seus sacerdotes, procuram modificar os textos sagrados. Né? Pode ver que às vezes a Bíblia evangélica é de uma forma, a católica é de outra, a protestante é outra, o Alcorão é diferente. Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos transmitidos à terra, por intermédio de Moisés, voltam sempre a ressurgir, na sua pureza primitiva, como base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Se tem algum advogado aqui que me desminta se eu estou falando alguma mentira, mas é mais ou menos em cima desse código que as leis humanas se fazem. Tem advogado aqui? Não. É mais ou menos isso, né? É baseado, né, para controlar as famílias, a justiça em cima das famílias, né? É mais ou menos isso, né? Muito obrigada. Como entender a palavra do Velho Testamento? Então, vocês vejam como essa lei é forte. Os 10 mandamentos foram ditados para nós há mais de 3.000 anos. E ela se preserva até hoje, provavelmente se perpetuará por muito tempo. Enquanto houver ser humano aqui na terceira dimensão, ela vai prevalecer. Como entender a palavra do Velho Testamento quando nos diz que Deus falou a Moisés no Sinai? Aqui vem a cereja do bolo. Estais atualmente em condições de compreender que Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas. Moisés foi um grande médium na Terra, se não o maior. Apesar das suas características de legislador, vocês estudam isso no direito também, né? Humano, é inconcebível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Estais, porém, habilitados a compreender agora que a lei, ou a base da lei, nos 10 mandamentos, foi ditada pelos emissários de Jesus, e não por Deus. Que Deus é tão grande, mas tão grande, e Ele é o que é Deus, Ele não é um ser, né? Portanto, todos os movimentos de evolução material e espiritual do orbe se processaram, como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio de Jesus. O livro O Consolador, apesar das suas expressões tão humanas, Moisés veio ao mundo como missionário divino, examinando-se os seus atos energéticos de homem, a considerar as características da época em que se verificou a grande tarefa do missionário hebreu, legítimo emissário do plano superior, para entregar ao mundo terrestre
a grande e sublime mensagem da primeira revelação. Com expressões diversas, o grande enviado não poderia dar conta exata de suas preciosas obrigações em face da humanidade ignorante e materialista. Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva. O profeta é uma pergunta. Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? Não, né? O profeta de Israel deu à terra as bases da lei, divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com as suas posições evolutivas. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos, ou seja, em 3 fases essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça. Jesus, com o Evangelho, a revelação insuperável do amor. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. No centro das 3 revelações encontra-se Jesus, como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo nos convoca a compreensão de que cada um de nós somos os mesmos espíritos que ouviram os 10 mandamentos, direta ou indiretamente, lá atrás, há 3.000 anos. Somos os mesmos espíritos que tiveram algum contato com o Cristo, à sua época, de forma direta ou indireta. Então, vocês vejam como a gente é teimoso, né? Há quanto tempo estamos sapateando aqui na Terra, né? Que é a palavra, né? Tipo que a gente está no barro ali, atolado, né? Não sai do lugar. Que somos chamados pelo Espiritismo, trabalhadores da última hora. Presta atenção nessa palavra. Trabalhadores da última hora. A terceira revelação. A acordar para a reforma íntima. Mais uma vez, a reforma íntima. Se nós não fizermos isso, que é a ponte, é a nossa ponte para a passagem, que nos leve a compreender a necessidade do bem e do amor, a fim de que possamos evoluir e poder permanecer nesse planeta, passando para a 5ª dimensão, que a Terra só poderá receber espíritos mais evoluídos, provas e expiações para a regeneração, que é a 5ª dimensão. Muito obrigado a todos pela atenção.